não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, 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 não me deixarás jamais. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor, bom, tu és bom, bom. Amém, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Amém, Senhor Jesus, Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses louvores. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Eu peço para que o Senhor venha conduzir, Pai, esse culto, que seja para a honra e glória do Senhor, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Amém. Eu gostaria de convidar o irmão André para ministrar a palavra da oferta. Amém. Amém, amém, meus irmãos. A gente sabe que dizimar e ofertar na casa do Senhor é um privilégio, porque muitas vezes a gente quer ofertar, mas não temos. E muitas vezes a gente tem e não quer ofertar, mas Deus se alegra a quem dá com alegria, porque dizimar e ofertar, de certa maneira, faz parte do culto, porque se não fizesse parte, não era biblicamente, né? Mas quando a gente olha o texto de Malaquias, é um texto que é muito conhecido. A gente, quando lê claramente a palavra do Senhor, ela nos dá a direção que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 3:10. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Que a gente venha dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade, Deus não precisa de dinheiro, mas a gente sabe que a instituição, ela precisa para agir com seus compromissos diariamente. A gente sabe que a nossa igreja, ela está construindo o templo e no momento está parado lá por causa da suspensão do contrato de trabalho, mas as dívidas ela continua, ainda continua o momento, todos os meses chega aquele total que devemos pagar e nós não devemos desanimar. A gente venha dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Você se sinta à vontade, em nome do Senhor Jesus. Criador dos céus e da terra.
Senhor, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, em tua casa, que ofertaram mais do que seus dízimos e suas ofertas, mas ofertaram louvor, Senhor. Nós te agradecemos por cada um, pela vida de cada pessoa, por cada família aqui representada. Que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz a todos e a todas. Uma bênção estarmos aqui nesta noite para cultuarmos ao Senhor. Quarta-feira é nosso culto de oração e de doutrina. Então nós reservamos um tempo aqui nesta noite para nós orarmos, para nós colocarmos nossas vidas diante do Senhor. Então eu queria nesse instante estimular os meus irmãos, primeiramente a colocarem reservadamente suas vidas diante de Deus. A gente reserva alguns minutos para confessarmos nossos pecados, dar nome aos bois, não é? Dizer quais são eles. Às vezes nós oramos naquela perspectiva da coletividade. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. O salmista orou assim também: perdoa-me até pelos pecados que me são ocultos, mas há aqueles que a gente sabe quais são, né? Que é possível denominá-los. Então, você é estimulado agora a confessá-los a Deus, dizer para eles. Por isso é um momento que a gente ora bem silencioso mesmo. As suas fraquezas, suas tentações, seus medos, suas preocupações, seus sonhos, coisas que você quer colocar diante de Deus e que você, de repente, não tem coragem de dizer para ninguém, mas só diz para o Senhor. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos dedicar alguns minutinhos, privadamente. Quem quiser ficar sentado, fica sentado. Quem quiser orar em pé, andando, de joelhos, em pé, é um momento privado. Se quiser se afastar, fique à vontade. Vamos colocar-nos nesse momento diante de Deus. Somos nós e Deus. A gente vive num dia tão conturbado, né? Uma correria tão grande, irmãos, que é difícil a gente fazer isso muitas vezes. Vamos fazer agora, tá bom? Cada um individualmente faz sua oração aí.
Santo Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite por estarmos reunidos aqui nesse espaço próprio para o ajuntamento, para a coletividade, para o culto. Queremos apresentar a Ti, ó Deus, esta reunião como quem pede a Tua ajuda, como quem pede que atenda aos nossos pedidos, nossas intercessões. Nós o fazemos apenas apegados em Jesus, Teu Filho, que deu a vida por nós, que nos salvou, que nos perdoou os pecados. Por meio dele nós temos vida e é com base nos méritos dele que nós nos apresentamos ao Senhor completamente confiantes nele. Abençoa essa reunião, que o teu nome seja glorificado em todas as coisas, que o Senhor possa responder os pedidos que nós te fazemos. Nós oramos assim com o perdão dos nossos pecados, com a nossa total dependência do Senhor, em nome e por amor a Jesus, o teu Filho amado. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Irmãos, alguém tem algum pedido nesse instante que gostaria de compartilhar para juntos nós orarmos e colocarmos diante do Senhor hoje à noite? Pois não, Marcelo? Como é? Pronto. Então o irmão dele, eu vou pedir ao irmão Raul, que ore, por favor, Raul, pelo irmão de Marcelo, sua vida espiritual, a família dele, tá bom? Quem mais tem um pedido que quer compartilhar nesse momento? André? Tio de sua esposa. O irmão Gazinho que está aqui, ore, por favor, Gazinho, por gentileza. Quem mais tem um pedido a fazer, quer compartilhar? Irmã da Guia. Sim. Glória a Deus por isso. Ramon, pode ser Ramon, por gentileza, dê graças e ore pela família da irmã da Guia, tá bom? Quem mais tem um pedido que quer compartilhar nesse momento? André, mais um, por favor. Oi? Os missionários. Então, o irmão Gazinho pede pelos missionários. Vou pedir gentilmente à irmã Carmen que ore pelos missionários que estão distribuídos, fazendo a obra do Senhor. Esse é um tempo que eles passam dificuldade, as igrejas evidentemente tiveram queda na arrecadação, consequentemente, infelizmente, às vezes a obra missionária é sacrificada, não deveria ser, mas na prática acontece isso. Oremos por eles, por aqueles que estão em campos missionários difíceis, sofrendo perseguição. Carmen, ora, por favor, por esse motivo. André. Amém. Marcelo, por favor, coloque Fátima no seu joelho aí. Ore por ela. Quem mais tem um pedido a fazer? Um pedido? Irmã Carmen, pede oração por todos quantos não conhecem a Cristo. Joyce, ore por esse importante motivo, por favor, para que o Senhor alcance pela sua graça. Quem mais tem um pedido? Eu vou pedir à irmã Joana que ore pelos grupos de louvor aqui da igreja local, todos os grupos, que eles sejam fortalecidos, visitados pelo Senhor, que haja unidade, compromisso, desejo de servir ao Senhor com fidelidade, com amor, envolvimento,
um avivamento espiritual que comece no âmbito dos grupos aqui da igreja local, tá certo? E que alcance todos nós, em nome de Jesus. Vou pedir a Emily que ore pelo departamento infantil da igreja, certo, Emily? Ore pelo departamento infantil, os professores, ore pelo encontro que nós vamos ter aqui sábado, para discutir a questão do autismo. Eu quero muito que os professores venham, porque nós já temos aqui no ambiente da igreja local, irmãos, 2 crianças autistas. E nós temos pelo menos pessoas que nos visitam aqui, pelo menos 2, que têm algum grau de espectro de autismo. E nós precisamos estar preparados para acolher essas crianças, para de alguma forma conseguirmos levar o evangelho a elas, certo? Então, por favor, ore por esse motivo, tá bom, Emily? Em nome de Cristo. Quem mais tem um pedido que quer fazer? Ramon? Não é fácil, já passei por isso. Vou pedir que o irmão Juliano, ore por favor, Juliano, por esses rapazes, moças aqui da igreja local. Como o Ramon fez menção, a nossa Assembleia que vai eleger os novos líderes, pastor, presbíteros, oficiais, líderes de departamentos, por favor, tá bom? Mais alguém tem algum pedido? Quer compartilhar? Vou pedir, quem está sem pedido, levanta a mão só para mim, dá guia. Você ora pelos oficiais da igreja local e suas famílias, tá certo? Manu, ore pela nossa denominação, tá bom? Eu tinha alguns pedidos aqui que eu recebi da diretoria da Aliança e eu vou compartilhar aqui com os irmãos para todos vocês estarem então apresentando ao Senhor esses pedidos, certo? Deixe-me mencionar aqui. Manu vai orar pela aliança, mas todos nós vamos estar orando por outros motivos que eu vou mencionar aqui, tá certo? Bom, deixa-me fazer menção aqui, o pedido de oração aqui da Igreja Congregacional de Alagoa Grande aqui, que está precisando de recursos para concluir a reforma do seu templo. Vamos fazer a oração nesse momento em favor daqueles que se esfriaram nesse período de pandemia. Isso é um pedido que vem de diversas igrejas nossas. De fato aconteceu isso, né? A pandemia deu oportunidade a pessoas que não estavam tão firmes para se esfriarem. Nós sabemos que os exercícios espirituais ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, preconizados na Escritura Sagrada, nos mantém firmes. Quando você abandona eles, aquilo que a teologia reformada chama de meios de graça, quais são? Oração, leitura bíblica, congregação. Se você abandona isso, a ceia do Senhor, ao abandonar, você então fica vulnerável a se esfriar na fé. Então nós precisamos que o nosso Deus de fato esteja despertando aqueles irmãos que por alguma razão estão frios. Então oremos por isso, todos nós. Vamos ficar em pé, estar nesse instante intercedendo. Você vai ter a oportunidade de apresentar ao Senhor nesse instante esses pedidos. Eu quero que nós assim, responsabilizamos diversas pessoas. Eu acho que o João está sem pedido, né, João? João e sua primazinha. E eu não sei se... Como é o seu filho, Gazinho? O nome dele? Caleb Emanuel. Eu vou pedir a essas 3 crianças que estão aqui que orem em favor do nosso município, pela cidade de Esperança, tá bom? Para os jovens de Esperança. É muito triste nós vermos
nossos jovens aqui entregues, irmãos, ao pecado, certo? É muito triste nós vermos, de alguma forma, as drogas se apropriando aqui dos nossos jovens. É muito triste nós vermos tanta frieza espiritual nas igrejas, o abandono do verdadeiro evangelho nas igrejas. Então orem, por favor, pela cidade de Esperança, orem pela eleição, que nós vamos escolher o novo prefeito, os novos vereadores, orem por isso, orem pelos jovens da nossa cidade, para que o Senhor alcance eles com a sua palavra. Pelas crianças da cidade também, tá certo? Caleb, João e Vitória. Como é que é? Isabel. Tá bom, Bebel. Por favor, tá bom? Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, eleve sua voz em oração, apresente nesses pedidos ao Senhor. Nosso Pai Celestial, eu oro, Pai, pela presidência da Aliança, pelo pastor Ismael Ornilo, que de alguma forma preside a denominação. Tu venha abençoá-lo, tu venha fortalecê-lo, tu venha guardá-lo de qualquer desgraça material, moral ou espiritual, e que a tua bênção seja abundantemente derramada sobre ele. Obrigado, Pai, por de alguma forma estar numa igreja comprometida por tua palavra, com tua palavra. Obrigado, Pai, pelos trabalhos que têm sido feitos. Eu oro pelos missionários nossos, dos pastores e obreiros que estão nos campos, anunciando o Evangelho, para que os pecadores sejam chamados a se reconciliar com Deus. E junto com os meus irmãos, eu intercedo para que esses obreiros sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Toma, Senhor, o âmbito da nossa igreja local, opere um avivamento espiritual nos músicos de nossa igreja, nas crianças de nossas igrejas. Ó Deus, pelo teu Espírito Santo, faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós dependemos do Senhor. Nós não podemos fazer nada sem que o Senhor nos fortaleça, sem que o Senhor nos ajude. Nós pedimos que sopre com o seu Espírito Santo, que nos avive, ó Pai. Derrama da tua graça sobre nossas vidas. Nós dependemos do Senhor e não podemos fazer nada sem a tua ajuda. Então passe adiante de nós, realiza para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. É assim que eu oro ao Senhor junto com os meus irmãos. Eu apresento diante do Senhor aqueles que não conhecem a Cristo ainda em nossa cidade, nossos tantos jovens aqui em Esperança, adultos, senhores de idade. Converte-os a ti, eles serão, ó Pai, convertidos. O teu Espírito aqui na terra, nossa igreja local em tuas mãos, nossos oficiais em tuas mãos. Fortalece os teus filhos, usa-os como instrumento para a tua glória. Permita que nós tenhamos uma eleição municipal, Senhor, conduzida de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, e no âmbito da nossa igreja local, que a nova diretoria eleita, Senhor, seja instrumento para a tua glória também nessa igreja local. Abençoa, Senhor, a programação desse fim de semana, que seja uma bênção para a nossa edificação, para a glória do teu santo nome. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Para a tua glória, Senhor. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas que tens feito. E nós apresentamos esses pedidos aqui mencionados diante do Senhor. Apresentamos, ó Pai, os nossos familiares que não conhecem a Jesus Cristo ainda. Te pedimos que tu venhas salvá-los para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Nós te louvamos por todas as bênçãos que nos tem dado por meio de Jesus. Em nome dele, portanto, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Podem sentar, meus irmãos. Eu vou convidar, nesse instante, o diácono André, para se aproximar aqui, por favor. Ele vai, comigo, hoje à noite, conversar sobre o credo apostólico. Marcelo, me ajuda aqui, por favor, a distanciar os dois púlpitos aqui.
dar meu notebook, por favor. Bom, irmãos, nós estamos, eu acredito que há mais de 3 meses aqui conversando sobre o que nós acreditamos. Mas nós temos conversado aqui sobre o que minimamente alguém precisa acreditar para ser, então, um cristão, certo? E nós temos visto aqui que os cristãos primitivos, eles já tinham, de alguma forma, a preocupação de expressar sua fé. O apóstolo Judas, quando escreve a sua carta, ele convida aqueles irmãos, acho que no verso 3, a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Existe, então, um bojo de doutrinas, um conjunto de ensinamentos que os cristãos defendem, que os cristãos acreditam. E a gente é chamado a confessar isso. A gente é chamado a saber dizer quais são, então, esses conteúdos. Razão pela qual, vejamos, o apóstolo Pedro diz que nós todos devemos estar preparados para dar a resposta de nossa fé a todos quantos nos perguntarem. Então, eu creio que você, André, eu, todos nós somos costumeiramente, digamos assim, assaltados por alguém que nos pergunta assim: o que é que vocês da igreja de vocês, o que é que vocês da crença de vocês acreditam? Semana passada eu tive uma experiência interessante. Estou fazendo um serviço na minha casa, inclusive nesse período de suspensão, o André tem ajudado lá. Chegou um cidadão lá, o vizinho, e ele veio resolver uma questão mesmo assim do serviço. E teve um momento que ele disse assim: eu faço serviço para muita gente, inclusive dessa fé de vocês. Ele usou essa expressão, né? Dessa crença de vocês. Ele entende, ele está se referindo ao aspecto religioso da coisa, mas ele entende que nós temos crenças, nós temos convicções. Porque, de fato, mesmo que você não consiga formalizar verbalmente, facilmente elas, um cristão, um crente, é alguém que crê num conjunto de ensinamentos. E, por essa razão, pela preocupação de saber dizer o que acredita, os cristãos primitivos já formalizaram, então, como é que eu diria? Um símbolo verbal que confessa os aspectos mínimos da fé cristã. Isso é conhecido por nós, então, como o credo dos apóstolos. É assim chamado porque os apóstolos foram quem trouxeram a base da doutrina cristã, e os primeiros cristãos, lá de meados do século II, eles tentaram beber na fonte dos apóstolos para dizer o que é que eles acreditaram. Então, o credo apostólico, que nós cantamos aqui agora, não é uma reza, é uma declaração de fé. Por isso que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós temos exposto isso aqui a partir das diversas frases que esse credo tem. Nós já falamos que esse credo é trinitariano, né? Ele crê no Pai, ele crê no Filho, ele crê no Espírito Santo. Mas dentre essas 3 pessoas da Trindade, algumas coisas são ditas relacionadas à obra do Pai, à obra do Filho e à obra do Espírito Santo. Então, na obra do Espírito Santo se diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica ou Universal. Santa Igreja Católica é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado com qual propósito? Nosso Senhor disse: ele virá para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendem? Então, a obra do Espírito Santo é convencer o mundo, é levar o mundo ao arrependimento, à conversão, certo? Essa é a principal obra do Espírito Santo. Então, se essa é a principal obra do Espírito Santo, nós vamos falar exatamente sobre essa parte do credo. Nós começamos a semana passada, foi um tanto quanto conturbado para quem estava aqui. Vocês devem ter lembrado que foi difícil, inclusive, porque tinha muito barulho aqui, estava havendo uma convenção aqui
de um partido político na nossa cidade, e era muitos fogos de artifício, carro de som, moto fazendo zoada. Eu, pelo menos, tive dificuldade de concentração. A gente gravou, mas ficou com uma certa dificuldade por causa do barulho também. Mas a gente vai continuar, porque eu comecei a discussão com os irmãos, até que a gente viu que não dava mais, e a gente terminou por volta de 8h40, não foi, André? Assim, e não foi possível terminar. Então nós vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre a catolicidade da igreja, e sobre a santidade da igreja, e sobre a própria igreja. Nós precisamos entender o que é a igreja por vários aspectos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nunca foi tão necessário dizer assim: eu creio na Santa Igreja Católica. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas abandonam a igreja, certo? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. André foi chamado aqui para poder nos ajudar na condução exatamente do debate, trazendo questões importantes para nós pensarmos aqui. Mas nós não vamos permitir que essa câmera que está posta aqui, apenas para alcançar quem não pôde vir remotamente, depois nos impeça de ter a participação de vocês aqui, ok? Eu queria que nós discutíssemos o assunto, que nós estudássemos o assunto aqui, do ponto de vista de quem quer ler a Bíblia e entender o que ela diz sobre isso, sobre a igreja, certo? Porque não adianta, eu aprendi o credo apostólico, me desculpe a confessar aqui agora, já no meio da caminhada, eu aprendi o credo quando eu era um católico. Foi no catecismo da Igreja Católica, que antes de fazer a primeira comunhão, como eu acho que boa parte de vocês um dia fizeram, que me ensinaram o credo. E eu sabia, desde então. Isso foi bom para mim, porque eu não tive que decorar o credo depois. Eu não precisava aprender a cantar a canção, Manu, que você e Joyce interpretaram tão bem aqui, do João Alexandre. Né? Eu não precisei aprender com o João Alexandre para saber o credo, porque eu aprendi ainda na Igreja Católica. Só que tinha um problema. Para mim era apenas uma sequência de frases que eu não entendia o fundamento delas que vem desse livro aqui. Hoje eu vejo isso. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Ok? Porque qualquer crente que entende esse bojo de doutrina e se aprovar aqui, ele não é facilmente enganado por nenhum herege. Ok? Então nós vamos ficar em pé para nós orarmos. Isso aqui foi dito só à guisa de introdução. Tem gente vindo hoje, talvez a primeira vez aqui para esse debate. Foi importante conhecer esse conjunto de ideias que a gente resumiu aqui, para que então, André, a gente possa caminhar conversando então sobre essas questões. Tá bom? E vou pedir que você ore, por favor, meu irmão. Eleve-nos em oração. Amém, amém. Vamos estar orando, né? Começando esse ensino bíblico. Amém? Ó Senhor, Deus e eterno Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza neste momento para falar daquilo, ó Deus, que é sagrado para nós, que é a Tua palavra, ó Deus. Nos dê a sabedoria por meio do Teu Espírito, que os irmãos que estão aqui e também a gente que está aqui na frente, Senhor, a gente venha ser impactado pela Tua palavra. Ó Deus, nos dá a sabedoria de maneira que venha Te agradar e que a gente possa falar aquilo que vem do Senhor. É assim que nós oramos por tudo e grato por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar então, irmãos. Amém. Bom, então, semana passada, eu vou só revisar, André, antes que permitir que você conduza aí com as perguntas. Vamos revisar o que a gente viu semana passada. A gente, primeiramente, pensou aqui na questão o que é que significa essa parte do credo. Creio na Santa Igreja Católica. Não é? A gente viu que essa frase afirma a compreensão de que Deus está levantando um povo para confessar a fé, para viver de modo diferente. Um povo que crê em Cristo. Esse povo se reúne enquanto igreja. Esse povo está espalhado por todo o mundo. Então, quando o credo diz que é uma Santa Igreja Católica, católico aqui significa universal, que também não é universal no sentido de ser da igreja de Edir Macedo, longe de ser. Talvez ali nem seja, ali não é, na verdade. Não é? É universal no sentido de que ela está espalhada por todo o mundo. Essa é uma expressão lá de Hebreus, que diz que nós chegamos à igreja dos primogênitos,
a universal assembleia dos primogênitos, do povo de Deus, certo? Então, essa parte do credo afirma exatamente a igreja, a necessidade da igreja, a obra do Espírito produzindo a igreja. Porque quando se falou do Pai, se disse, inclusive, que ele criou os céus e a terra. Quando se falou do Filho, se disse que ele realizou a redenção pelos nossos pecados. E quando se fala do Espírito, se diz, então, da igreja, como que indicando que é obra dele. Deus, o Pai, está salvando pessoas e está incluindo essas pessoas na comunidade dos salvos. Ok? Pronto. Dito isso, aí a gente falou sobre... tem uma discussão interessante que o reverendo Franklin Ferreira faz no seu livro com relação a essa parte do credo aqui, de será que os cristãos primitivos, quando diziam isso, eles estavam expressando crer na igreja? Eu creio na igreja ou eu creio no Espírito Santo? Então, o Franklin Ferreira diz que, na verdade, eu não creio na igreja, eu creio no Espírito Santo que produz a igreja enquanto obra dele, certo? Eu penso que essa discussão ela é um tanto quanto desnecessária, porque, na verdade, embora eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eu não deixo de crer no que a Escritura diz acerca da igreja sagrada, da igreja verdadeira, da igreja pura, entende? Mas, de fato, a pretensão do credo era afirmar a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? A gente falou também semana passada aqui que o nome igreja tem muito a nos ensinar, porque a expressão grega eclésia ou eclesia era o termo usado na Grécia Antiga para se referir às pessoas que saíam, os cidadãos da polis, da cidade, que saíam então para fora da cidade, para uma assembleia que envolvia todos os cidadãos. É essa expressão que no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, traduz a palavra carral, hebraica, que significava o povo de Deus. Então Jesus, quando disse edificarei a minha igreja, ele usou essa expressão, eclésia, edificarei a comunidade da assembleia dos salvos, os que foram chamados para fora do mundo. Então eu creio, de alguma forma, exatamente nessa igreja, nesse povo de Deus, que não começa no Novo Testamento, que continua o que estava sendo feito no Antigo Testamento. Ok? Então nós falamos sobre isso aqui. E aí hoje a gente vai começar a discussão. André, o que é que a gente pode começar então pensando aí? Amém. O senhor falando aí, eu estava me lembrando, quando a gente fala o termo santa, eu pensava o seguinte, né? Eu tinha um primo meu que ele dizia o seguinte, a Santa Igreja vai subir para o céu. E na minha mente eu tinha uma convicção que igreja era as paredes. Aí eu dizia, eu ficava pensando, que eu não entendia a palavra. Aí eu dizia, mas rapaz, como é que esse cara está dizendo que a igreja vai para o céu? Só que, quando ele falava a Santa Igreja, aí nos lembra alguma coisa relacionada a santo, porque a gente sempre tem essa convicção, né? Santo, santa. Aí, uma certa vez, eu cheguei aqui, aí comecei a olhar, a primeira vez que eu vi, eu me lembro como hoje, estava Manu, era 12 anos, era 13 anos cantando aqui, aí eu disse, aqui todo mundo é santo. É aqui que é santo. Santo para mim era isso. Só que na caminhada a gente vai vendo os carrapichos de um, os carrapichos de outro, as pancadas que a gente vai levando e as pancadas que a gente vai dando também. Aí eu ficava pensando, na Santa Igreja, quando o credo aqui fala na Santa Igreja, dá um entendimento na nossa visão normal que todo mundo é santo. Mas a gente somos santo em santificação. Hoje eu me lembrei, pastor, aqui eu queria até fazer uma pergunta ao senhor, mas eu quero comentar isso. A gente estava na rádio, aí o nosso diácono Ivanildo pregando. Aí Ivanildo disse, não existe ninguém santo. Aí alguém chegou aqui e interrogou ele, né? Disse, gente, você errou porque... Como é que pode? A Bíblia diz que nós somos santos, você disse que não existe ninguém santo. Aí Ivanildo disse, não, mas nós somos santos em santificação. Aí dá um nó. E eu queria perguntar ao senhor aqui, eu estava vendo aqui uma pergunta, a gente podemos dizer que a igreja ela é santa
Mas quando fala nesse sentido, está se falando num sentido literal ou espiritual? Porque é uma pergunta santo, mas tem gente que não entende o que é isso, né? Como eu disse, ele foi questionado porque ele disse que, já que nós somos chamados de santo, mas não existe um justo, não existe quem busca a Deus, não existe aquele que faça o bem, então como é que uma pessoa pode ser santo? Qual é o sentido disso, pastor? Vamos ver na Escritura? Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o que diz aqui então. Bom, primeiramente a gente tem que saber que igreja é essa, né, irmãos? Alguém poderia lembrar aqui qual é o problema da igreja de Corinto? Você sabe que Paulo escreve cartas para as igrejas, boa parte delas com base em um contexto, uma circunstância histórica que está acontecendo lá, não é? Alguém saberia dizer quem é essa igreja aqui de Corinto? Hein? 1 Coríntios capítulo 1. Qual o problema? Alguém pode citar um problema da igreja de Corinto? Um problema? Prostituição. Muito bem. Qual era a prostituição que tinha lá em Corinto? Quem lembra? Não era exatamente isso não. Mas a senhora respondeu parte da pergunta. A ceia era um outro problema, porque havia falta de unidade. Quem tinha mais recursos comia na frente, e quando os irmãos mais pobres chegavam não tinha mais o que comer e o que beber. Não era ceia, era uma festa que eles faziam, uma festa sectária, que fazia acepção de pessoas. Então isso era um problema que tinha lá. Mas de fato tinha também prostituição. Nas cartas que Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo proíbe, inclusive, que os irmãos participassem de bacanais ou de festas que haviam com prostituição, porque havia isso. Aliás, Corinto era uma cidade muito promíscua. Naquela época havia um verbo, que era o verbo corintianizar, para se referir ao ato de ter relações sexuais promíscuas, né, os bacanais do mundo antigo. Essa igreja tinha um problema sério lá de prostituição, que era um rapaz que tinha um caso com a mulher do pai, certo? Paulo chega a dizer que esses irmãos pecavam por não disciplinar aquele rapaz. O rapaz, parece que ele tinha recurso, certo? E a igreja não tratava o erro dele com seriedade, André, porque talvez ele era privilegiado. O fato é que Paulo, na carta, ordena que ele seja tirado dos privilégios que tinha na igreja, porque Paulo chega a dizer a expressão, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas muito problema, em Corinto, logo no capítulo 1, haviam partidos ali, um partido de Paulo, outro partido de Cefas, outro partido de Apolo, um outro partido que Augusto Nicodemos disse que era o pior de todos, era o que dizia que era de Cristo. Não é? Porque esse dizia assim, eu não submeto a ninguém, porque eu recebo direto do céu. Então não tinha quem ensinasse a esse povo, porque esse povo achava que era independente, entende? Ali tinha esse problema, tinha casos de irmãos que tinham demandas pessoais dentro da igreja, e ao invés de procurar a liderança para resolver, iam resolver essas demandas na justiça, caso de litígio no meio da igreja, tinha o problema da ceia, tinha heresia lá, que era o caso, por exemplo, da negação da ressurreição, certo? A gente conta isso no capítulo 15. O problema com os dons espirituais era uma bagunça. Falava em línguas um ali, outro profetizava aqui, outro interpretava aqui, outro tinha palavra de sabedoria. Uma bagunça, tudo feito ao mesmo tempo. Paulo chega a dizer que um incrédulo, ao chegar ali, ia pensar que aquele povo estava louco. Parecia realmente uma reunião de gente enlouquecida. Agora veja como é que Paulo chama essa igreja, por favor. E é com isso que eu vou responder sua pergunta. 1 Coríntios, capítulo 1, veja o verso 2, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto. Então a gente lembra aqui o que eu falei semana passada, é uma igreja local, certo? A igreja ela é universal, que está em todo lugar, mas ela também é local. A igreja que está em Corinto, aos o quê? Santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Com todos esses problemas, Paulo chama aquela comunidade de
santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Então, quando o credo diz isso, André, creu na Santa Igreja, ele está admitindo que a igreja, e por igreja, o que ele falou é importante, não é o prédio, as paredes, são as pessoas. A igreja tem uma vocação santa, certo? Ela foi separada. Santo significa, a expressão grega aqui é hagnos, é separado, cortado. Você vai comprar um tecido para fazer uma roupa, você corta para um uso exclusivo, não é? Então a igreja, irmãos, ela é santa nesse sentido, André, chamada para poder exatamente experimentar a pureza, chamada exatamente para experimentar a separação do presente mundo. Então ela tem um caráter santo exatamente porque é esse povo peregrino que Deus chamou em Cristo. E aí, a pergunta que você fez, ou que fizeram ao irmão, que diz, nós não somos santos, ela pode ser respondida de duas formas. Primeiro, se pensa santo no sentido de ser perfeito, a igreja não é perfeita, e ninguém é perfeito, realmente. Mas se você pensa em santo como a vocação, que é o que o credo quer dizer aqui, como aqueles que estão experimentando a transformação, então todo crente é um santo. A gente vem de uma tradição católica e a gente está acostumado pela expressão santo aqui para se referir às imagens de escultura, não é? Então, na Bíblia, santo não são os que morreram, simplesmente. Eles até são santos porque creram em Cristo. Mas todo crente é um santo. Por isso que Pedro escreve dizendo, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Então a igreja é chamada santa porque os seus membros foram separados e neles habita quem? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que é a razão de nossa santificação. Essa é uma das situações, eu creio que muitas pessoas não entendem, porque quando a pergunta ela é feita, a pessoa não sabe responder ela, né? É como o senhor citou aí, o apóstolo Pedro, ele disse que a gente temos que estar preparado para defender a nossa fé, saber responder àquele que nos pergunta, né? Uma pessoa, quando ela chega assim, diz assim, mas por que você disse que é santo? Aí é justamente isso. Às vezes é a falta de explicação que a gente não sabe dar, que elas continuam com aquele entendimento. Mas quando a gente diz claramente, nós somos santos, mas é um santo apontando para o futuro em santificação. Muito bem. Para você saber o seguinte, em Cristo nós somos santos. Não é assim? Isso. Pela explicação. Agora nós ainda, no momento, estamos em processo. Exatamente. É algo presente que aponta para o futuro. Isso mesmo. Né? É por isso que quem participou da integração aqui deve lembrar. Ela é um aspecto posicional, nós estamos na posição de santos, somos chamados de santos, mas também é um aspecto progressivo, processual. É um processo. Aí no futuro, aí haverá santificação plena. Nós não seremos mais pecadores. Hoje, você que é um crente, se você é um crente e está aqui, você luta contra o pecado. Você se sente mal quando peca, não é? Mas num dia, isso não vai ser mais um problema, porque eu acho belíssimo aquilo que João diz quando escreve no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz assim, quando ele vier, nós o veremos como ele é e seremos transformados para sermos igual a ele. Vai haver uma transformação. A teologia cristã chama isso de visão beatífica. A gente vai ver e vai ser transformado. Entende? Verdade. Eu estava meditando também, pastor, e observando algumas coisas. A gente podemos pensar assim, dentro dessa explicação de santo, vamos pensar em nós aqui. Nós podemos afirmar que a igreja local ela pode ser santa, ou é só um termo usado para isso? Para a igreja universal. Isso. Né? Pronto, boa pergunta. Primeiramente, acho que cabe a gente fazer uma observação aqui importante. Nós precisamos admitir, irmãos, que a igreja é santa como na posição que ela obteve em Cristo, mas já não é perfeita ainda. E acho que talvez foi nesse sentido que o irmão Ivanildo quis dizer, né, quando disse ninguém é santo. Talvez a expressão não foi das melhores nesse sentido, mas a intenção é dizer assim, a igreja não é perfeita, e realmente não é, nenhum de nós é perfeito. E aliás,
quando a gente olha para a história da igreja, a gente tem sérios problemas para poder dizer assim, realmente, que vergonha eu tenho do que a igreja já fez. Tem coisas terríveis, não é? Você olha para as cruzadas, por exemplo, certo? Para a Inquisição, por exemplo, você tem que bater assim, bater a mão na cabeça e dizer assim, meu Deus, como é que a igreja fez isso? E a gente tem sérias dificuldades, às vezes, de dialogar com pessoas que têm aversão à igreja, muitas vezes, por causa de erros que a igreja cometeu. E eu não estou falando só erros da igreja católica, não, viu? Erros, inclusive, de igrejas evangélicas. Eu vou dizer, eu li há alguns anos um livro da escritora Marília Camargo, ela é uma jornalista de São Paulo. Ela escreveu um livro publicado pela Mundo Cristão, intitulado Feridos em Nome de Deus, em que ela relata diversos casos de abuso, aquilo que ela chama de abuso espiritual, cometido dentro do âmbito da igreja evangélica. Aqui na igreja, nós temos vários casos de pessoas que vieram de outras comunidades abusadas espiritualmente. Já ouviu aqui pessoas testemunhando isso já claramente. Gente que foi abusada realmente. Abusada, eu não estou falando de abuso sexual, é abuso espiritual, que foi roubada, que foi maltratada, que foi mal ensinada, que feriu sua consciência. Conheço vários casos aqui, certo? E isso mostra que a igreja está sujeita a errar, certo? A igreja erra. E a nossa comunidade local, aí eu respondo a sua pergunta agora, podemos afirmar que a igreja local é santa? Sim. Em que sentido? Quando ela se conforma ao padrão que é Cristo. Quando ela é santa, na medida que ela se parece com Cristo. Na medida que ela vai se transformando para ser o que ela foi chamada a ser. Agora, perfeita, ela não é. Então, nosso propósito no presente, hoje, é ser santo como quem está sendo santificado, como quem está sendo transformado paulatinamente. Entenderam, meus irmãos? Então, é santa não por ser perfeita, é santa porque está sendo operado na igreja a transformação que nosso Senhor pretende realizar nela. Então, quando a gente acerta, eu costumo dizer isso, André, assim. Quando eu acerto, quando eu faço o que é correto, é Deus produzindo em mim, não é aquilo que em Cristo foi comprado, foi realizado. Mas quando eu erro, aí foi eu que errei. Entende? Então, sempre que alguém diz assim, pastor, como isso que o senhor faz é legal, é Deus em mim, irmão. E quando eu erro, não foi Deus, não, foi eu que errei. Entende? Então é importante a gente ter essa consciência bem definida. A igreja é um lugar santo, perfeito? Não. Talvez seja essa a razão porque tantas pessoas pulam de igreja em igreja local. Não é? Porque você vai ter essa impressão. Realmente, André, quando eu me converti em 1997, 98, tinha hora que eu chegava na igreja, irmãos, eu pensava que eu estava no céu. Ainda mais naquele momento dos cânticos, né, emocional, todo mundo com a mão para cima assim, orando, chorando. Um momento de quebrantamento de joelho, às vezes, o pastor pregando, chamando a igreja à santidade. Rapaz, eu acho que eu estou no céu aqui, não é possível um negócio desse. Aí a gente começa a conhecer as pessoas, aí vê o carrapicho de um, o carrapicho de outro, vê os erros do pastor também, que o pastor também erra. Aí a gente vê, rapaz, eu não estou no céu ainda. E quando eu fui para o seminário, eu morei 4 anos no internato. Eu, sinceramente, quando eu cheguei no Betel, lá em João Pessoa, eu achava que eu estava no céu minário. Aquele bocado de anjo orando ali. Aí depois a gente conheceu a tia Vilsa, que era a coordenadora do Betel, era uma senhora, a gente chamava ela, dizia que é nossa mãe no internato, né? Era uma senhora que tinha sido freira, tinha se convertido, foi estudar no Betel e ali ficou e tomava conta do seminário masculino. Era a mulher que morava com a gente. Tinha um quartinho dela lá, braba que só um siri, mas uma mulher de oração, muita oração. Aprendi muito com tia Vilsa. E tia Vilsa dizia, falando sério, ela dizia assim, aqui tem 3 tipos de pessoas. Ela dizia, parece que eu estou ouvindo, ela partiu, já morreu. Né? Ela dizia assim, tem aqui os que Deus mandou, tem aqui os que o diabo mandou, e tem aqui aqueles que vieram por si só.
Os que vierem por si só e que o diabo mandou, Deus permitiu para treinar os que ele mandou. Porque na igreja vai encontrar também os que o diabo manda. De certa forma, com a linguagem bruta de tia Vilsa, ela tinha razão. Porque na igreja, irmãos, a gente encontra realmente pessoas nascidas de novo, certo? Na igreja local. Pessoas que não nasceram de novo, ok? Na igreja de Jesus tinha. Vamos pensar aqui, como é que começou a igreja de Jesus? Tinha 12 homens. Lá tinha Judas. Judas nunca foi crente, viu? Diz que ele era filho da perdição. Tinha Pedro, Tiago, João, Tomé. Então você vê um grau de espiritualidade vulnerável da parte daqueles homens que estavam sendo treinados. Então por isso que é possível dizer que ela é santa, não por ser perfeita, mas porque ela está em progressividade e crescimento. Se espera que a gente amadureça, né? Eu não sou o mesmo Weber de quando eu me converti, irmãos. Não é porque eu sou perfeito, não, é porque eu evoluí muito de lá para cá. E continuo crescendo na graça e no conhecimento. Eu creio que é assim com você também. E aí o ideal é que a gente ganhe uma maturidade para a gente poder ver as falhas da comunidade local e não desistir dela. Certo? Não desistir dela. Eu sei os defeitos de Ramon, de Raul, de Marcelo, de Manu, Joyce, os seus, você sabe os meus, mas a gente está como que tentando aperfeiçoar uns aos outros. Tem que ser assim. E lembrando de uma coisa, pastor, que eu tirei como lição para mim. Veja, o senhor falando isso aí, mas pode perceber uma coisa. Você quer saber quem você é, se você é um crente mesmo, é quando alguém pisa no seu calo. Aí a gente sabe se nós somos ou se nós não somos, porque é fácil muito eu dizer que amo você dizer que me ama, mas deixa eu pisar no seu calo ou você pisar no meu calo. Aí nós vamos saber se nós somos crentes. E eu acho que quando a igreja, ela por esses defeitos que ela tem, isso é para nos fortalecer também. Porque a gente vai percebendo os erros e dentro dos erros a gente medita na palavra e a gente retribui com o outro lado da moeda. Quando alguém pisa no seu calo, você vai lá e diz, Deus te ama. Se aquela pessoa te magoa, você está chateado com ela. Se ela não vem até você, você tem que dar um jeito de ir até ela, oferecer perdão. Fortalece na caminhada. Eu me lembro de uma coisa que o senhor me disse, quando eu entrei aqui na comunidade. Tem quantos anos? E faz 7 anos agora. Eu tiro pela minha menina. Minha menina, quando eu entrei na comunidade aqui, ela tinha 6 meses. Hoje ela já tem 7, né? Então vai fazer 7 que eu estou aqui. Mas o senhor me disse uma coisa e até hoje eu carrego comigo. O senhor disse, André, isso foi naquela salinha ali. O senhor disse, olha, na caminhada cristã você vai encontrar gente que vai lhe abraçar, que vai caminhar com você. Mas você também vai encontrar gente que às vezes vai lhe ferir. Na comunidade tem isso, porque aí é como se fosse um hospital. Todo mundo está ali, muitas pessoas que vão para ali, não vai para aquele lugar porque acha bonito, vai porque está doente, está necessitado. A igreja também é um lugar onde todo mundo vem, é uma ruma de doente. É uma ruma de pessoas doentes que precisa de quem? De Cristo. E essas doenças, uma vez, um pode atingir o outro. Não é verdade? A gente vê a epidemia que está aí. Se a gente não se protege de alguma maneira, uma passa para o outro. Mesma coisa é a caminhada. A gente sempre está levando aquela pancada, mas a gente está sempre disposto a se fortalecer mais. Amém? Deixa eu ler um texto, André. Vamos abrir comigo em Efésios, capítulo 1, para mostrar essa vocação de santidade que a igreja tem. Certo? A gente leu Corinto. Em 1 Corinto a gente vê exatamente essa declaração da igreja como sendo chamada para ser santa, aos santos que estão em Corinto, né? Agora veja comigo em Efésios 1, verso de número 4 aqui, quando Paulo diz assim, ó, Efésios 1, verso 4, ele diz, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê, irmãos? Está fraco feito Guiné. Estou fraco. Vamos lá? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Então veja,
Ele nos escolheu, nós somos eleitos de Deus para ser santo. Então, minimamente, é preciso dizer que no final de tudo, quando Cristo voltar, isso aqui vai ser uma realidade já factual. Hoje é o nosso chamado e é, de alguma forma, uma realidade posicional para nós. Mas a gente está lutando ainda para se santificar, para viver a santificação. Por isso a ordem, santificai-vos, sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. É uma coisa que eu estou me preocupando. Se você não se preocupa em ser santo, é uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. Se há uma evidência da eleição na vida de um salvo, é exatamente essa vontade que ele tem de se santificar. Quando eu me converti, eu não conhecia muito da Bíblia. Mas eu lembro que foi muito forte. A primeira vez que eu ia descendo da igreja, que eu pisei na bola no caminho, fiz uma coisa errada. Cheguei em casa tão angustiado, cara, naquele dia. Parecia que tinham me roubado a paz completamente. Eu entrei no meu quarto, lá não tinha ninguém. Eu morava com meus irmãos e minha mãe. Mas eu entrei naquele quarto, dobrei meus joelhos naquela bicama e eu chorei, confessei a Deus o pecado que me angustiava. Até que eu assumi o perdão de Deus e descansei minha alma em Cristo. E pude desfrutar da consciência do perdão de Deus. Então, essa culpa que vem em nós por sabermos que pecamos contra Deus é um sinal dessa operação do Espírito Santo para nos tornar santos. Entende? Quando a gente observa a gente mesmo, observa uma coisa, quando a gente erra e nós não se constrange, é porque tem algo errado na gente. Não é verdade? Eu tenho uma falha comigo que, às vezes, quando eu sinto que eu errei, eu fico com vergonha até de orar naquele momento. Não sei se vocês passam por isso. E é um erro, admito que é um erro. Mas, porque você fica tão constrangido que você fica com vergonha de dizer assim, é aquela coisa que acaba quer se esconder, sabe? Mas não tem como esconder de Deus. Aí ali a gente passa aquele tempo, que o correto é chegar a orar, pedir perdão. Acaba não sabe o que pode acontecer daqui a 10 minutos, 5 minutos, né? Mas eu tenho esse problema. Mas eu oro a Deus para Deus me tratar. Quando eu errar, eu chegar ali imediatamente e pedir perdão a Deus. Porque a gente se constrange e fica com vergonha do erro que cometeu. Isso é uma falha minha, sabe? Mas eu procuro orar a Deus para me tratar disso aí. E, pastor, eu vi o senhor dizer aí, agora, igual a Adalelso disse, né? Sempre tem a casquinha de banana. Eu já vi a Adalelso dizer. O senhor disse assim, a igreja começou nos apóstolos. Mas a gente podemos ver a igreja no Antigo Testamento, pastor? Sim, não tenho dúvida. Eu fiz menção ainda há pouco para os irmãos, do modo como que o Antigo Testamento traduz. Vocês sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não é? Depois do cativeiro babilônico, os judeus desaprenderam o hebraico e aí alguns anciãos se reuniram para traduzir o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Perdão, irmãos, traduzir o Antigo Testamento para o grego. Essa versão é chamada de Septuaginta. 70 anciãos, estudiosos, versados na língua grega, traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí, eles usaram exatamente a mesma expressão que Jesus usou para dizer, edificarei a minha igreja, para traduzir a palavra kahal, que significa exatamente a comunidade do povo de Deus, certo? Porque eles entendiam claramente que aquele Israel era, de fato, a igreja, era exatamente o povo de Deus do Antigo Pacto. Vamos perceber uma coisa que no Novo Testamento, em Gálatas, o apóstolo Paulo se refere aos cristãos gentios, como eu e você, como sendo o Israel de Deus. E a paz seja sobre todo o Israel de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que nós somos o Israel do Antigo Pacto. Porque o Israel do Antigo Pacto, de alguma forma, era nós. Vocês têm me ouvido aqui expor a carta de Paulo aos Efésios e devem ter percebido a preocupação que Paulo tem tido em dizer que a igreja é o mistério que esteve oculto no passado,
mas que nos últimos dias foi revelado aos apóstolos e aos profetas, a saber, que Deus estava exatamente juntando gentil e judeu para fazer a igreja. A igreja é a junção do povo do antigo pacto, exatamente do povo do novo pacto, os gentios que creem em Cristo. Então, todos os que estão em Cristo compõem essa igreja, que em Apocalipse, na revelação que foi dada a João, é descrita exatamente a partir da visão dos 24 anciãos, como que representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, de alguma forma, né, fazendo alusão a toda a igreja, a todo o povo do antigo pacto, e nós que estamos no novo pacto. Né, nós compomos, então, a igreja de Deus. É como que a igreja é a junção de judeus e gentios que creem em Cristo, de modo que eles, sem nós, não estão completos. E nós, sem eles, também não estamos completos. Quando Jesus ele fala que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ele estava relacionando-se ao gentio, né? Exatamente. Gentio. Certamente, não só os gentios, mas principalmente a eles, mas é preciso dizer também aos que seriam alcançados depois de sua morte, né? Depois de sua obra. Então, a igreja não é completa se nós não tivermos judeus e gentios. A descrição que o apóstolo João tem na visão do Apocalipse é uma multidão de homens comprados de todos os povos, raças, línguas, povos e nações. Entende? Então, toda essa comunidade, irmãos, que é a universal assembleia, eu acho que é interessante essa visão que o apóstolo tem na carta que escreve aos Hebreus, exatamente a visão da totalidade da igreja. Abram comigo, por favor, em Hebreus capítulo 12, se não for pedir muito, por gentileza. Hebreus capítulo 12, do verso 22 em diante. Capítulo 12, verso 22 de Hebreus, está escrito assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja, a igreja é essa junção aqui. Lembremos que os hebreus que recebem essa carta aqui são judeus que creram em Cristo, que sofriam a perseguição e o maltrato dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, porque os outros judeus não criam em Cristo, esses haviam crido em Cristo, e eles chegaram, esses que creram, chegaram exatamente ao Monte Sião, como referência ao monte que havia lá em Jerusalém, onde o povo de Deus se reunia, próximo ao templo ali. Esses irmãos chegaram ao verdadeiro Monte Sião, à verdadeira Jerusalém, à verdadeira igreja, que é exatamente esse ajuntamento de todos, do Antigo e do Novo Testamento, e exatamente uma referência, digamos assim, a toda a comunidade. Eles chegaram a essa igreja verdadeira, essa catedral celestial que Deus está construindo em Cristo. Não é? Eu não sei se vocês lembram, Efésios capítulo 2, por favor, verso 19 em diante. Veja o que Paulo diz: a gentios. A gentios. Quando eu estudei essa carta aos Efésios, há 20 anos atrás, quando eu estava ainda no seminário, eu assim fiquei maravilhado, porque antes eu tinha uma ideia, André, há cristãos evangélicos que têm uma perspectiva chamada dispensacionalista, que eu tinha, porque eu tinha aprendido equivocadamente quando eu era um novo convertido do meu pastor, na época. Eu tinha aprendido com ele que Israel era o povo de Deus do antigo pacto e a igreja era um parênteses na história que Deus ia fechar em algum momento para voltar a tratar com Israel, para cumprir aquelas promessas do antigo pacto que se referiam a uma terra que o povo ia ter, para onde os povos de todo mundo iam lá para adorar, em Jerusalém, no templo, e voltar aos sacrifícios. Eu tinha aprendido tudo isso na época.
em que eu estava em Campina Grande como novo convertido. E aí eu achava, de fato, que a igreja era um parênteses, era uma exceção na história. Muitos irmãos de outras igrejas têm esse pensamento, né? Irmãos dispensacionalistas. Eu penso que estão profundamente confusos com relação a isso, por separar a igreja de Israel. Aqui, em Efésios capítulo 2, fica claro que é a junção das duas coisas. Veja comigo aqui no verso 19. Assim, vós, os gentios de Éfeso, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos. Ou seja, nós somos cidadãos com os outros santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos, para uma referência aos apóstolos do Novo Testamento, e profetas, uma referência aos do Antigo Pacto, de modo especial. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ele é o fundamento, né, no qual todo edifício bem ajuntado para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando você vai no versículo 17, eu saltei aqui, mas vamos ver comigo aqui, ou melhor, fica melhor perceber aqui já desde o verso de número 14, quando ele diz que Cristo é a nossa paz, que de ambos o quê? Ambos os dois povos, judeus, gentios. Ele fez derribou a parede da separação que estava no meio, separando judeu e gentio, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então a igreja é a junção de judeus e de gentios. Eu, uma certa vez, ouvi um comentário que a igreja começou ali em Atos dos Apóstolos, em Pentecoste, né? O senhor, no caso, está discordando totalmente, né? Eu já ouvi alguém dizer isso aqui, não foi aqui, mas esse comentário, que a igreja começa ali. Eu diria que oficialmente, ali você tem a fundação oficial da igreja, o que não significa dizer que ela não existia antes. Quando Cristo disse, edificarei a minha igreja, ele estava falando sobre exatamente esse momento em que o evangelho seria exposto para os gentios, para que houvesse uma penetração em massa de gentios. Aí a igreja fica completa, né? O antigo e o novo pacto, entende? Mas dizer que a igreja começa ali é desconsiderar exatamente o fato de que os judeus são tratados como sendo a igreja de Deus também no antigo pacto. Eles tinham inclusive um sacramento. Por exemplo, qual é o sacramento que de alguma forma publiciza nosso pacto com Deus no Novo Testamento? É o batismo, não é? Qual é o sacramento que os judeus tinham no antigo pacto, com o qual eles publicizavam seu pacto com Deus? A circuncisão. A circuncisão era o elemento do antigo pacto, que simbolizava isso. Entende? Então eles tinham a palavra de Deus, foi feito um pacto, feito com sacrifício de animais, que era sombra que apontava para um sacrifício mais perfeito, que era o de Cristo. Entende? Então, nesse sentido, tratar de dizer que a igreja começou ali é desconsiderar essa tentativa de mostrar essa junção dos judeus como gentios incorporando na igreja. Entende? E até porque a gente, quando vai observar, a salvação ela é pelo mesmo mérito. É a fé. Tanto do antigo como o do novo. Exatamente. A fé em Cristo. Então, isso significa dizer que é a continuidade. Exatamente. É uma questão de... Você usou o verbo correto, viu? Continua. É a continuidade do antigo pacto exatamente no novo. Ok? Não há um descontinuismo. Há um continuismo entre o antigo e o novo pacto por intermédio de Cristo. É o elo, né? Alguém já disse, havia um puritano do século XVIII que ele dizia que Cristo é o pêndulo, né? Como aquele relógio que vai e vem. Ele está no antigo e está no novo pacto. De modo que em Hebreus o apóstolo chega a dizer que o sangue de animais não pode purificar pecados. Ele apontava para um sacrifício maior e mais perfeito. Tem uma coisa que eu queria falar aqui. Jesus fez referência a essa inclusão dos gentios na igreja, certo? Claramente. Algumas parábolas que ele contou mostraram isso claramente. Você lembra da parábola do bom samaritano? Lembra dela?
Quem é o bom samaritano? O bom samaritano era uma referência clara ao fato de que, de alguma forma, um gentil, porque um samaritano era um judeu impuro, né? Na época do cativeiro assírio, não sei se, só para resgatar aqui o ensino, os judeus sofreram 2 cativeiros, né? O cativeiro assírio levou o reino do norte para a Síria, e ali, André, praticamente acabou-se o reino do norte. Se miscigenou com outros povos, acabou-se praticamente. São eles que dão origem aos samaritanos. Então, os judeus do reino do sul, embora tivessem ido para o cativeiro também, eles voltaram e não se misturaram assim a ponto de perder a pureza da raça judaica, certo? Então, eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos, que eram vistos como judeus impuros, certo? Aí Jesus contou uma história em que um homem vem descendo de Jerusalém para a Judéia, no meio do percurso, de Jerusalém para Jericó, no meio do percurso, era um caminho muito marcado por salteadores, ladrões, né? No meio do caminho ele é roubado, fica lá machucado no chão, passa a caminho ali do percurso um sacerdote, um levita, são judeus com pedigree, certo? Não fazem nada. Aí de repente vem um samaritano, que era aquele por quem ninguém dava nada, e olha o rapaz morrendo, coloca ele no seu animal, leva para uma hospedaria, põe remédio no rapaz, paga pelos dias de estalagem dele ali na hospedaria, cuide do rapaz, e com isso Jesus queria mostrar exatamente que isso foi contado em meio a uma pergunta, né? Quem é o meu próximo? Jesus quis dizer com isso que pouco importa quem é o meu próximo, o que importa é que eu seja próximo de alguém, que eu vá ao encontro de socorrer quem está sofrendo. Mas ele usou exatamente um samaritano para dizer que essa graça de Deus alcança até mesmo os samaritanos. Quer dizer também daquela parábola do grão de mostarda, que ele disse que o reino de Deus é como a mostarda, que é a menor das sementes, mas quando cresce vira a maior de todas as hortaliças, uma árvore onde as aves do céu se alinham. Ele estava querendo dizer exatamente que o reino de Deus ia crescer para alcançar outras pessoas. Era pequenininho ali, mas ia alcançar multidões de pessoas. E certamente na mente de Jesus estavam inclusos os gentios. O que dizer, por exemplo, do fato de que Jesus fez referência a uma parábola de um grande banquete, de um casamento, cujos convidados não aceitaram. Aí o homem mandou chamar quem? Os desabrigados, os aleijados, os que não tinham casa, os estrangeiros, para virem para a festa. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele veio para os judeus. Os judeus não aceitaram. Agora uma multidão de pessoas de quem menos se esperava viriam. E aqui estou eu, e aqui está você. Assim como estavam na época lá aquela mulher cirofenícia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada, e que Jesus curou. O demônio expulsou o demônio que oprimia a moça, e tantos outros que eram assim, aqueles por quem não se dava nada. E Jesus recebeu e acolheu e incluiu, como que demonstrando que o reino de Deus inclui não só judeus, inclui gentios também. Amém. Quando a gente olha, pastor, para o texto de João, no capítulo 5, a gente podemos comparar esse texto aqui, olhar que nós temos algum tipo de relacionamento com esse texto aqui, ó, João, capítulo 5. Vamos ler ele para nós fazer a pergunta direito. João, capítulo 5. Capítulo 5 de João. O Evangelho de João. Que aqui eu queria fazer uma pergunta ao senhor, se quando nós olhamos para esse texto sagrado, a nossa devoção e nosso testemunho garante a nossa associação com a Igreja de Cristo? Vamos ler Uma pergunta inteligente. Capítulo 5, no versículo 1 a 8, que diz assim... Acho que é o 15, não? Oi? É o 15, é João 15, viu? Tem João 5. É 15, que tal uma citação 5?
Nós temos alguma relação, quando a gente olha para esse texto, a gente conseguimos ver a devoção com a Igreja de Cristo aí, nesse meio? Vamos ler o texto? João 15, do verso 1 ao 5, por favor. João 15. Desculpa, irmãos, tá? Eu estava errado aqui, eu tinha cometido um erro aqui na digitação. 5, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto. Assim vos tornarei meus discípulos. Nós podemos associar isso, pastor, a fazer parte da Igreja de Cristo com essa associação aqui? Pronto, veja só. Isso é uma alegoria que Jesus está usando aqui, em que ele faz uma comparação entre ele e os seus seguidores como sendo ramos de uma videira, que é ele. Eu sou a videira verdadeira, né? E vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. Então ele constrói a partir de uma metáfora diversas outras metáforas, diversas ramificações. Isso é o conceito de alegoria. Você toma uma metáfora, uma figura de linguagem em que você faz uma comparação entre um elemento e outro, e a partir dali você sai construindo várias outras pequenas comparações, certo? Aqui ele diz que todo o ramo que está nele, que não frutifica, ele corta e joga para ser lançado fora. Então, a grande questão aqui é que, embora nós tenhamos que exercitar a nossa fé dia a dia, isso não é, digamos assim, garantia de que o fato de alguém aparentemente oferecer alguns frutos momentâneos, tal pessoa esteja de fato na videira verdadeira, certo? De modo que Paulo faz uma comparação semelhante quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, falando exatamente de nós, gentios, como sendo ramos que foram enxertados na videira do antigo pacto, que era Israel, certo? Então ele está querendo dizer exatamente que Deus incluiu gente estranha, fazendo mais ou menos o que se faz na agricultura quando se provoca enxertos em algumas árvores, né? Você foi da agricultura, sabe muito bem que isso acontece, né? Eu não sei exatamente como que o pessoal faz isso, mas eu lembro que uma vez eu fui aqui no Carrasco e o marido da irmã Romilda estava mostrando como é que ele fazia enxerto de laranja, de repente em outras plantas, e modificava geneticamente a planta, fazendo com que saísse um novo tipo de limão dali, mais ou menos assim. Então é o que Paulo faz alusão lá e é o que Cristo faz alusão aqui. Do mesmo jeito, o fato de em Israel haver judeus que não creram em Cristo e que ainda hoje em dia não creem em Cristo, essas varas são cortadas, são jogadas para serem queimadas, porque embora aparentemente deem um certo sinal de frutificação, mas ali não estava ligado, exatamente associado em fé a Cristo, certo? E por essa razão, então, são cortados e são jogados fora, entende? Você sabe que, por exemplo, o Paulo escreve aos Romanos e diz que nem todo judeu por ser judeu, nem todo judeu é, por natureza, circuncidado, porque ele diz que a circuncisão verdadeira não é a que é exterior, mas a que acontece no coração, entende? Por essa razão, o fato de alguém estar vinculado a uma igreja, talvez não necessite
não expresse necessariamente que essa pessoa é um novo nascido. Entende? Então, é basicamente isso que esse texto quer significar aqui. Veja que na videira primitiva de Cristo ali, que era o próprio Cristo, tinha Judas. Caminhava com os apóstolos, fez inclusive milagres, sabia disso? Naquela missão dos 70, voltaram felizes, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Judas estava lá, irmãos. Na ceia, pensa comigo, por que é que na hora da ceia, quando Jesus disse assim, um de vocês vai me trair? Ficaram os apóstolos todos assim, sou eu, Senhor? Sou eu? Porque não olha todo mundo para Judas, é esse infeliz. Porque Judas, convivendo no meio dos apóstolos por tanto tempo, aparentava ser um deles. É muito fácil, irmãos, ganhar o linguajar de crente, né? Falar o evangeliquez, é muito fácil. A paz do Senhor, irmão. Abençoado. Ô glória. Isso já virou até valor de mercado hoje em dia. Já vou falar da chamada indústria gospel. Vende roupa, vende camisa, vende Bíblia, vende livro. Tem gente ricando com isso. Isso não significa dizer que alguém é crente, é salvo, só porque está de alguma forma associado a uma igreja local. Certo? Vocês acham que eu estou exagerando? Hein? É exagero meu? Você acha que eu estou sendo duro ao pensar assim? Domingo à noite a gente tem aqui um público de aproximadamente quando está tudo bem, normal, né? 150 pessoas no máximo, com criança, com tudo. Nós comportamos essa quantia aqui em períodos normais. Você acha que todo mundo que vem aqui no domingo é porque realmente ama Jesus, nasceu de novo, vai para o céu, hein? Eu não tenho essa utopia, irmãos. Eu sei que não. Isso me dá o direito de ficar julgando A, B ou C? Não. Não tenho o direito de ficar julgando ninguém. Eu julgo comportamentos, julgações, porque esse tipo de julgamento Jesus ensinou a gente a fazer, né? Não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Entende? Mas a convicção que eu tenho de mim, você tem que ter de você. Cada um de nós, de per si, julgarmos a nós mesmos. Entende? É isso que nós somos chamados a fazer. Ok? O senhor falando isso aí, eu me lembrei agora de uma situação. Tem um rapaz que morava no Britador, ele frequentou muito a Assembleia de Deus e ele conhece muito da palavra, só que ele se desviou. E hoje ele se entregou às drogas. Mas eu já presenciei muitas vezes ele pegar e ele sentar assim, mesmo ele sendo um drogado, mas ele pregar para as pessoas que estavam em volta. E eu ficava assim observando, eu disse, mas rapaz, está vendo? Ele leva a mensagem porque ele gostava de pregar, só que infelizmente está escravizado pela droga. Mas ele não deixa de pregar para as pessoas. Ele sentado uma vez pregando sobre o amor de Deus e eu ali meditando. Eu disse, Senhor, como é que pode a gente ver uma pessoa tão conhecedora da palavra? Agora, André, se ele for um salvo de verdade, oxalá que seja, se ele for um salvo de verdade, ele vai voltar para o Senhor. Nem que não seja perante mim e você. Nem que seja na última hora. Eu acho belíssimo o testemunho do irmão Ivanildo aqui da nossa igreja. Ivanildo, se vocês não sabem, a gente diz brincando que Ivanildo fala lá em casa, né? Ele está trabalhando lá em casa. Ivanildo já construiu 3 igrejas. Né? A primeira igreja congregacional, ele participou da construção dela há uns 40 anos atrás. Quando era um jovem, novo convertido, fez a fundação daquela primeira igreja ali. E depois ele se afastou, foi para o mundão. Aí Ivanildo virou a cabeça mesmo, assim, virou um cara profundamente. Eu não estou aqui dizendo segredo, né? Diga, Marcelo. Bêbado. Ele conta, Marcelo, que ele estava no bar tocando às vezes no violão, já tocava violão, né?
e alguém começava a mangar, a zombar dos crentes, ele parava, fechava o violão e dizia, olha, vou embora, porque eu não bebo com quem fala mal da Bíblia, da palavra de Deus, de Cristo, não. Veja a consciência que ele tinha do que era Cristo. Até que um dia ele voltou aqui, né? Converteu-se, voltou. Mas aí eu digo que construiu 3 igrejas, porque ele está construindo a nossa lá, né? E construiu a congregação do Carrasco lá, na vizinha casa dele. Certo? Então, assim, eu creio que quem é filho de verdade, como pródigo, lembra do filho pródigo? A parábola que Jesus contou? Se é filho, volta, irmãos. Se é filho, volta. Viu? Porque quem é filho, a semente que gera, né, ela é incorruptível. É até possível que a pessoa chegue a um estado tão deplorável desse, né, de cair a esse ponto. Eu não estou dizendo que esse rapaz o seja, mas se for, ele voltará. Pode ter certeza disso. Entende? Porque Deus não deixa os seus filhos se perderem de forma nenhuma. Aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. E aí você sempre tiver a oportunidade, injete Bíblia, pregação, a palavra, até que o Senhor de repente possa... Desligou aí? Quando eu vejo ele falar assim, uma vez, eu cheguei para ele, aí eu disse, mas rapaz, ele me pediu R$1, né? Eu disse, mas rapaz, você conhece a palavra, você tem que colocá-la em prática. Procure retornar para os caminhos do Senhor, isso não é vida para você não. E ele se lembrou, olha só a mente como é que é, ele lembrou de uma época que o irmão dele tinha me vendido uma Bíblia, isso já fazia uns 5 anos. Aí ele perguntou para mim assim, disse assim, tu ainda tem aquela Bíblia que era do meu irmão? Aí eu tinha dado essa Bíblia, eu tinha comprado essa Bíblia do irmão dele, aí essa Bíblia eu dei para um primo meu, e meu primo ainda tem ela, mas já fazia 5 anos e ele se lembrou desse dia. Ele queria porque queria essa Bíblia, aí eu não podia mais dar uma Bíblia que não era minha, mas se tivesse em minhas mãos, eu tinha dado a ele. Porque vá que ali possa ter sido, ele retorne, né? Deus sabe todas as coisas, né? Eu queria tomar licença, a gente está chegando ao final aqui, já são 9h07, vou pedir só mais 5 minutos de sua atenção. Mas eu queria ler aqui, André, um trecho da Confissão de Fé Congregacional, nossa Confissão de Fé, do capítulo 28, que fala da igreja. E diz assim, o capítulo 1: cremos e confessamos uma só igreja, católica ou universal, a qual é invisível, consiste de todo o número dos eleitos que têm sido, são e serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, sua cabeça. A igreja é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que tudo enche, todas as coisas. Ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que esperam toda a salvação de Jesus Cristo, lavados pelo sangue dele, santificados e selados pelo Espírito Santo. Às vezes a gente tem que fazer uma separação importante entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é uma referência a essa que a gente vê aqui, né? Nós somos a igreja visível, junto com outros irmãos que a gente vê a profissão de fé deles. Mas há uma dimensão invisível da igreja, que é exatamente o fato de que no meio da igreja visível, Deus sabe quem realmente é visível. Como Paulo escreve a Timóteo, diz que o Senhor conhece os seus. Aparte-se do pecado todo aquele que profere o nome do Senhor. Entende? Então Deus conhece na sua igreja e sabe quem é realmente e quem não é. Por isso que nós já sabemos de nós, mas não sabemos de ninguém, nós não devemos julgar ninguém e condenar ninguém. Quando morre um crente, por exemplo, eu digo isso sempre, viu? Morreu um crente, eu tenho esperança de que ele está com o Senhor, porque eu vi a profissão de fé daquela pessoa. Quando morre uma pessoa que não cria, eu digo o que dessa pessoa? Eu não digo nada, porque eu não sei se ela se arrependeu, se em algum momento ela creu em Cristo. Não compete a mim julgar, o juiz é o Senhor. Mas eu encontro sempre nessa oportunidade a ocasião de poder falar de Cristo, da eternidade e das bênçãos vindoura. Eu queria que a gente pensasse uma coisa aqui importante, para a gente poder prosseguir para o fim, esses 4 minutinhos que me restam aqui. André, pensa comigo aqui. Por que
que é tão difícil, às vezes, fazer parte da igreja local? Pastor, é o seguinte, se nós for olhar pelos olhos humanos, não é verdade, meus irmãos, dá vontade de correr. Mas quando a gente olha pelos olhos espiritual, aí, meu amigo, aí a gente diz assim, esse é o lugar certo. Porque aí é todo mundo junto caminhando para um só alvo. Mas é tanta dificuldade, meu irmão. Existe as picuinhas, existe as coisas que nos separam, mas também a gente temos que observar aquilo que nos une. Não é verdade? Como foi dito aqui antes, a comunidade local, ela é como um hospital. É todo mundo doente. Eu sou um deles. Eu não sei se vocês são, mas Começa eu tenho, fala, né? eu tenho as minhas doenças, como diz o ditado, né? Mas é difícil conviver. Mas a gente temos que olhar pelo lado Será que é só espiritual na das igreja que é coisas. difícil conviver? Pastor, todo lugar Todo lugar é difícil, né? Mas eu acredito, eu vou dizer uma coisa de mim. Eu acredito que no mundo você já sabe como é que é o mundo, mas você é surpreendido pelas coisas aqui que você não espera. Você entende? Porque quando você sai para o mundo, você já tem noção como é que é o mundo. O mundo é bagaceira. Né? Olha, tem um ditado, vou falar a você, Marcelo. Guarda esse ditado que eu vou dizer a você aqui, um ditado medieval sobre a igreja, que dizia assim: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar cheiro dentro dela muitas vezes. Viu? Às vezes, irmão, você vê coisa dentro da igreja que realmente assusta. Eu estou falando aqui, a nossa comunidade, graças a Deus, é muito saudável. Ela tem problemas, tem defeitos, certo? Mas ela, não é porque eu sou pastor, não, viu? Já disse aqui uma vez, vou repetir. Mas se eu fosse um crente comum, eu realmente era dessa igreja local aqui. Porque eu acho tão legal a caminhada que a gente tem aqui com o Evangelho, sabe? A nossa pisada no compromisso da palavra, tratando uns aos outros, ao mesmo tempo corrigindo como quem erra em amor, tentando pastorear. Eu acho legal essa pisada, eu acho que essa é a pisada da Bíblia, entendeu? Do Evangelho, do Novo Testamento, eu penso que é essa aqui mesmo. Mas eu sou plenamente consciente dos problemas que nós temos, aqui inclusive, certo? Mas lá fora é muito pior. Marcelo? Fazer quantos anos? É um crente velho já. Aqui o problema é do ser humano, né? É o ser humano. Esse é o problema. É fácil demais. É verdade. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós encerrarmos com a palavra de oração. Acho que há uma pergunta aqui que talvez a gente poderia concluir com ela. Nós precisamos ir à igreja para a gente ser, de fato, um cristão? Essa é uma pergunta importante
que não quer calar. Cada vez mais as pessoas deixam a igreja. E as razões são as mais diversas, né? Tem aquele que deixou a igreja por motivos particulares, aquele que acha que a igreja perdeu o rumo da história, aquele que diz assim: eu não acredito mais na instituição igreja como instituição humana apenas. Nós precisamos lembrar que, embora a igreja não salve, ela não salva, certo? Quem salva é Cristo. Ninguém é salvo sem estar na igreja de Cristo, no povo de Deus. Todo crente está na igreja universal e ele precisa expressar essa participação na igreja universal, se vinculando a uma igreja local, alguma comunidade local. Pode não ser essa aqui, mas uma igreja que tem algum compromisso com o Evangelho. Por isso que em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, em um sentido teórico, eu não sou salvo porque eu estou na igreja, não. Mas no sentido prático, para a minha edificação, eu preciso estar junto a outros irmãos que, como eu, creem também no Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, nós precisamos amar a igreja universal, todo o povo de Deus, e a expressão visível dessa igreja invisível, que é a comunidade que eu faço parte. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Esses mandamentos só fazem sentido se a gente estiver assim, se esforçando para estar junto. Amém? Bom, eu queria que nós encerrássemos com uma palavra de gratidão, de oração ao nosso Senhor. Pai querido, eu agradeço por ter a companhia aqui dos meus irmãos nesta noite, para juntos pensarmos na fé, pensarmos na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor, livra-nos do mal, firma-nos em Ti, guarda-nos de qualquer desgraça material, moral ou espiritual, e nos ajude a amarmos a Tua igreja, o Teu povo, aquele povo ao qual o Senhor comprou com o Seu sangue. Despeça-nos hoje à noite debaixo da Tua paz. Reaviva, Pai, em nós o desejo de estarmos congregando, reunidos. É tão triste vermos um culto como esse, tão frequentado antes, realmente esquecido hoje à noite aqui. Eu quero pedir que Tu despertes a igreja, o Teu povo, para vir, para congregar. Aqueles que podem, que não trabalham, que não estudam à noite, que podem se esforçar para estarem aqui. Ao passo que nós oramos para que essa pandemia se acabe completamente, havendo cura para essa doença, havendo, Senhor, saúde para a nossa população. Leva-nos em paz e com o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Foi um prazer reencontrá-los aqui hoje à noite. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Pode ligar, por favor. Eu só preciso... Ramon, encerra essa gravação, por favor, aí. Interromper a gravação.